Está na hora da nossa série de entrevistas com candidatos às prefeituras de 5 capitais do país. Vamos tratar aqui de temas como saúde, educação, economia. Você acompanha aqui na CNN ao vivo o que tem a dizer os candidatos que disputam o comando das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Porto Alegre. Serão entrevistados os primeiros colocados na última pesquisa Ibope, ou Datafolha, publicada até às 11h59 da sexta-feira anterior. Em caso de empate, será contabilizado o número de deputados federais eleitos em 2018 pelos partidos da coligação e, mantido esse empate, a gente vai considerar a soma dos votos dos deputados federais e dos partidos da coligação na mesma eleição. A ordem das entrevistas seguirá o mesmo critério. Continuamos então com a corrida pela prefeitura da capital do Rio Grande do Sul. A última pesquisa de intenção de voto foi divulgada em 5 de outubro pelo Ibope. A candidata Manuela Dávila, do PCdoB, está na frente com 24%. José Fortunati, do PTB, tem 14%. Sebastião Melo, do MDB, tem 11% e está na terceira posição. E o atual prefeito, Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, em quarto com 9%. Porto Alegre ainda conta com outros 9 candidatos à prefeitura. A pesquisa foi realizada entre os dias 3 e 5 de outubro. 805 pessoas foram entrevistadas e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Hoje o nosso entrevistado é o candidato Sebastião Melo, terceiro colocado na pesquisa Ibope, que concorre pela segunda vez ao cargo. Sebastião Melo foi eleito vereador da capital gaúcha pelo PMDB por 3 mandatos consecutivos. Foi o vice-prefeito de Porto Alegre em 2012, na chapa com o José Fortunati, e em 2018 foi eleito deputado estadual. 2 anos antes, em 2016, ele concorreu à prefeitura da capital gaúcha e ficou em segundo lugar, atrás de Nelson Marquesan Júnior, que é o atual prefeito. Sebastião Melo se filiou ao PMDB em 1981, onde continua até hoje sob a sigla MDB, que foi alterada em 2017. O candidato será entrevistado agora pela nossa âncora, Daniela Lima. Boa tarde, candidato. É um prazer receber o senhor aqui na série de sabatinas da CNN, aqui no CNN 360. Vou fazer um pedido ao senhor que tenho feito a todos os que estão participando dessa conversa. Nós temos um tempo, 15 minutinhos, o que vai me obrigar a fazer perguntas editadas, e vou pedir ao senhor também um esforço para respostas editadas, para que a gente possa tratar do maior número possível de assuntos. Eu vou começar perguntando ao senhor algo que, para quem observa de longe a política em Porto Alegre, chama bastante atenção. O senhor foi vice de Fortunati e hoje é adversário dele, inclusive correndo bastante próximo, estão praticamente empatados na margem de erro das pesquisas. Eu queria entender por que é que o senhor não achou que o caminho da união de forças dessa vez pudesse ser melhor, já que a Manuela Dávila lidera aí com uma frente considerável, né? O senhor e o próprio Fortunati, que estão ali disputando a segunda posição. Seu tempo começa agora. Daniela, primeiro meu abraço a ti, aos nossos telespectadores, e obrigado pela oportunidade. Eleição em Porto Alegre é Grenal, viu? E o Grenal recém começou e, portanto, acho que temos aí muito jogo pela frente. Nós lideramos aqui uma coligação com mais 6 partidos, né? Eu fui vice da cidade na eleição passada, na eleição retrasada, cumpri um papel de vice, mas eu nunca fui o prefeito e portanto, concorri a prefeito na última eleição, né? E houve até conversações entre os partidos, vários outros, que acabaram não se aliançando, e o povo é que vai decidir, não é? Quem de nós vai para o segundo turno. Então, estamos muito preparados para esse debate, olhando para frente, não é? Eleição é momento de diálogo, de construção, de fazer pontes, e é assim que nós estamos caminhando, não é? O senhor conta com o apoio de figuras muito associadas ao presidente Jair Bolsonaro. Então, queria saber se o senhor se considera um bolsonarista e, se sim, gostaria de saber se o senhor se alinha mais à visão dos atuais prefeitos que mantiveram linha dura com restrição aí, com relação, ao isolamento social, ou se alinha mais com o que preconizou o presidente para o combate à Covid-19, porque assim o senhor sinaliza que caminho vai adotar em Porto Alegre. Correto.
Olha, Daniela, acho que é uma bela pergunta, não é? Primeiro, eu acho o seguinte, a doença, a pandemia é grave, nos trouxe muitas dores, mas eu acho que aqueles que fazem opção só pela saúde ou só pela economia estão no caminho errado. Acho que economia e saúde andam juntos, né? Eu penso que a cidade aqui, através do seu gestor, cometeu muitos equívocos na pandemia, e se eu for prefeito, se tiver alguma coisa fechada no início ainda de janeiro, eu vou reabrir todos os setores econômicos da cidade, claro que com os protocolos necessários. E penso que os desafios pós-Covid são muito grandes. Eu vou suspender aqui os aumentos de IPTU, que foi dado na gestão anterior e que tem ainda 5 parcelas pela frente. Nós vamos suspender esses aumentos, especialmente na área comercial. Isso é muito pesado, mas também pega 50% daqueles que têm residência em Porto Alegre. Nós vamos criar um microcrédito muito forte e uma qualificação profissional para oferecer crédito para os micronegócios e vamos descentralizar essa qualificação e vamos usar todos os instrumentos do ISS, que é o Imposto de Serviço, para poder manter os negócios e atrair novos investimentos. Por quê? Porque se o vagão da economia não vai bem, Daniela, o vagão da assistência, da saúde, né, todo esse não tem dinheiro. Nós vamos ter que criar aqui restaurantes populares de campanha, nós vamos ter que ter um acolhimento muito forte dos moradores em situação de rua, acolhimento das crianças hoje que reaparecem nas sinaleiras, e tudo isso requer dinheiro. Agora, então, o vagão do desenvolvimento econômico tem que funcionar. E o nosso governo vai dar muita liberdade econômica, e eu dialogo sim com as pautas do governo Bolsonaro. Eu tenho um passado de muita luta contra a corrupção, seria um prefeito, se for escolhido, de muitas parcerias públicas-privadas, de parcerias sociais. Então, as pautas do governo federal dialogam com a nossa campanha também. Não? Daqui a pouco a gente fala sobre pautas do governo federal, mas então eu vou pegar um ponto. Ali no plano de governo do senhor, candidato, que o senhor diz que não haverá nenhum novo imposto. E aqui agora o senhor diz também que vai cassar o reajuste do IPTU que foi dado pelo atual prefeito. Minha pergunta é como o senhor pretende alavancar todo esse plano de microcrédito, de atendimento a moradores de rua, num cenário de absoluto aperto fiscal, não só em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, ainda abrindo mão de receita. Como é que essa conta fecha? Daniela, as tuas perguntas estão sendo muito oportunas. Veja o seguinte, já teve um aumento do IPTU e terá um segundo esse ano. O que eu estou dizendo é que os próximos aumentos eu vou suspender. Tá? Eu não estou falando dos aumentos anteriores. Tá? E por que eu vou fazer isso? Porque é o seguinte, cada negócio fechado da cidade é mais um problema que vai bater na porta da prefeitura. A imobiliária que mais cresce hoje em Porto Alegre vende-se e aluga-se. Então, essa é uma realidade que nós temos que enfrentar. Então, se você tem impostos altos, você diminui a base de arrecadação. Então, nós vamos cortar aonde puder cortar, na atividade MEI, e vamos cortar, para que você dê conta do recado. Agora, se você não fazer a economia reerguer, a cidade não vai se alavancar e a cidade precisa se reerguer. Então, tudo isso que eu estou dizendo, eu fui vice-prefeito, fui vereador, nós vamos fazer com muita responsabilidade, com equilíbrio fiscal. O gestor precisa mostrar que é bom e na crise, porque quando tem dinheiro, qualquer um pode ser gestor. Então, a crise é uma grande oportunidade para tu fazer mais com menos, não? E é o que nós vamos fazer. Perfeito. Candidato, vamos pegar aqui um outro aspecto da fala do senhor. O senhor disse, sim, 1º de janeiro eu assumi, ainda tiver alguma coisa fechada, eu vou reabrir e com protocolos. A atual gestão está tentando colocar para funcionar as escolas e está enfrentando aí greve. Como é que o senhor pretende fazer já estamos em outubro, esse ano é praticamente dado como perdido pelos especialistas em educação, como é que vai fazer para recuperar em 2021 o que nós perdemos em 2020? Lembrando que estamos no déficit, né? Porque teve um ano praticamente letivo jogado no lixo por conta da pandemia. Daniela, eu faço política olhando para frente, mas se tem um traço do atual governo, é não dialogar. Foram 4 anos de não diálogo com ninguém. São 74 decretos só para fechar a cidade. E na área da educação, é uma tragédia a falta de diálogo. Então, a gente enfrenta esse tema, não é impondo um calendário, tu entendeu, à comunidade escolar. A gente enfrenta esse tema dialogando com os professores, com os pais, com os alunos. O certo é que nós temos que recuperar.
Quer dizer, o Brasil hoje, 50% dos alunos que chegam no final do ensino fundamental não sabe ler e não sabe escrever, e não sabe dividir. Isso é uma tragédia, isso não difere da rede municipal de Porto Alegre. Então, nós vamos ter turno inverso para reforço escolar, nós vamos fazer talvez um ensino híbrido, não é? Porque tem parte dos alunos que tem condições de receber o ensino à distância e parte não tem, não é? Porque não tem sinal, porque não tem os aparelhos adequados. E nós estamos pensando também numa central de conteúdos. Essa central de conteúdos, ela gera o conteúdo e você pode botar monitores para acompanhar os alunos. Então, a gente vai ter uma atenção muito especial. Agora, não faremos isso por decreto. Nós faremos tudo isso com muito diálogo. O governo tem que ouvir e tem que decidir. O governo que só ouve e não decide é governo balofo. Agora, o governo que decide sem ouvir também é governo autoritário. Então, nós vamos caminhar, né, com diálogo, com decisão, mas com a comunidade escolar. Candidato, vamos falar um pouco mais sobre o programa de governo do senhor e sobre educação. Ali o senhor fala em levar as escolas cívico-militares, que foi um projeto bastante alardeado pelo governo na gestão Abraham Weintraub, e agora ele já está um pouco que dormitando, não chegou a deslanchar. Dizem muitos especialistas que é muito caro manter uma escola cívico-militar. Eu queria entender melhor qual é o plano do senhor para esse modelo de escolas. O senhor tem uma meta, quantas escolas cívico-militares você quer em Porto Alegre? Correto. Daniela, eu acho que nós precisamos, na educação, abrir fronteiras. Eu, por exemplo, acho que o ProUni, por exemplo, é um bom programa que chegou no Brasil, que é comprar vagas nas particulares. Eu acho que o Fundeb errou muito quando não permite isso no ensino fundamental. E acho que a escola cívico-militar, ela traz uma qualidade de ensino que destaca no nosso país. Então, eu tenho na nossa base de apoio o PRTB, o vice-presidente Mourão, juntamente com o seu partido, faz parte da aliança, e outros deputados também que fazem parte da base do governo Bolsonaro, e essa discussão, ela foi fruto do Vozes da Cidade. E eu quero dizer que me comprometi como candidato com essa pauta, e não vou dizer para ti se é uma, se é duas ou se é três, mas todas as escolas cívico-militares que for possível, na nossa gestão, nós vamos colocar em Porto Alegre, e a cidade vai ganhar com isso, não? Candidato, vamos falar um pouquinho sobre Covid-19. Eu tenho questionado sempre aqui qual é o plano, né, dos candidatos para a aquisição, distribuição de uma eventual vacina, né, que venha a ser aprovada, claro, que circule com o selo das autoridades brasileiras. Qual é o plano do senhor? Olha, Daniela, eu acho que a cidade precisa se preparar para a vacina. Eu acho que a compra da vacina é do governo federal, que já tem um contrato aí de 140 milhões de vacinas, tudo indica que são 2 doses, portanto, nós estamos falando de 70 milhões de imunizações, e, portanto, ainda é pouco. Eu penso que o Ministério da Saúde, com os prefeitos das regiões metropolitanas, tem que sentar, e se depender da minha opinião, as regiões metropolitanas deveriam ser as primeiras, porque é onde moram mais pessoas, e teria que ter aqui também os mais idosos, quem opera a saúde. Então, a cidade vai estar preparada, a rede pública, conveniada, privada. E nós aqui vamos tomar algumas outras atitudes pós-Covid, se o povo nos escolher como prefeito. Nós vamos fazer 2 mutirões. Um de cirurgias que estão muito atrasadas, de várias áreas, e consultas que estão muito atrasadas, especialmente na questão de saúde mental. E nós vamos também potencializar a telemedicina, que acho que veio para ficar. Tem muitos postos que foram fechados de saúde e família em vários bairros da cidade, que nós vamos, na medida do possível, reabri-los, não é? Porque alguns precisam de consertos, tem vazamento, tem problema de pisos. E nós vamos também estender alguns postos de saúde até 22 horas a mais dos que estão aí. E a tecnologia tem que melhorar as nossas vidas no sentido mais amplo. Nós deixamos lá atrás o prontuário eletrônico que precisa ser ligado na rede pública, privada e conveniada. O que é isso? É quando o paciente é consultado num dos 140 postos da cidade e ele vai num segundo, tem o histórico dele. Isso vai melhorar a gestão da saúde. E também as marcações de consulta. Não se pode, no mundo digital, um governo continuar na lógica, as pessoas indo para a fila para marcar consultas. Isso vai mudar no nosso governo. Então, tem uma série de atitudes. A rede SUS, eu acredito muito no SUS. Eu acho que o SUS foi a maior inclusão social que o Brasil teve nos últimos 30 anos. Ele é uma rede, ele não trabalha isolado. E Porto Alegre acho que é um bom exemplo do bom funcionamento do SUS, porque nós temos gestão plena aqui desde 1997, não? Candidato, eu queria, veja se fiz a conta correta aqui, pelo menos outros 2
adversários, rivais do senhor, né? Concorrentes do senhor. Adversários talvez seja forte, dá para fazer política com tranquilidade. 2 rivais do senhor nessa eleição também se identificam com o receituário de Bolsonaro e têm usado aí a pauta bolsonarista para tentar angariar votos. Minha pergunta para o senhor é a seguinte: o que faz o senhor pensar que se distingue entre esses que estão buscando o voto do eleitor de direita e se o senhor não se preocupa que essa divisão acabe beneficiando a candidata Manuela Dávila, que está liderando as pesquisas e é abertamente de esquerda? Daniela, uma disputa local, a população está muito mais focada de como é que o prefeito vai resolver o dia a dia da sua cidade e o futuro dela. Por exemplo, né, nós temos muitos desafios urbanos e esse é o tema que domina a eleição. As questões ideológicas, elas são muito mais caracterizadas nas eleições nacionais. Eu volto a dizer, né, dialogo com as pautas do governo Bolsonaro e, se for prefeito, vou precisar muito dos programas hoje federais, começando pela área social, para ajudar a resolver problemas. Um prefeito tem que sentar com o governador, sentar com a sua bancada de deputado federal, com a Assembleia Legislativa, com a Câmara de Vereadores e também com o governo federal, especialmente com o governo federal, que detém no país o poder político e o poder financeiro. Nós temos muitas obras de infraestruturas hoje essenciais de captação de água, de terminais de Porto Seco, que são acesso para as cargas e tantas outras, que se não tiver financiamento da Caixa Federal, nós não temos condições de fazê-las. Então, se for prefeito, eu vou sentar para conversar e para resolver problemas, né? Eu acho que o prefeito que se elege, ele passa a ser prefeito de todos. A disputa eleitoral termina no dia 29 do segundo turno, porque eu não vejo a eleição em Porto Alegre terminar em primeiro turno. E aquele que ganhar a eleição, seja ele qual for, eu espero que a atitude dele seja de governar para todos. Ouvir, inclusive, aqueles que foram seus adversários. E recolher daqueles que foram seus adversários pautas que são importantes para a cidade. Ninguém é dono da verdade. Se tem uma coisa na minha vida que é muito forte, desde a vereança, na advocacia, na vice-prefeitura e hoje como deputado, é o diálogo. Ouvir, saber ouvir, e saber ouvir é escutar aquilo que você pode tomar as melhores decisões. Então, é assim que eu vou agir, viu, Daniela? Perfeito. Não? Candidato, nós temos um minutinho, eu gostaria muito de perguntar ao senhor, o que considero bastante importante. O senhor acha que Porto Alegre está preparada e o senhor estará preparado para uma eventual segunda onda da Covid-19 aqui no Brasil e, claro, também na região sul, como nós estamos assistindo, agressiva na Europa? Olha, primeiro vamos torcer para que isso não aconteça. Agora temos que estar preparados. Eu acho que os estudos que estão aí, né, demonstram que, né, isso pode acontecer e nós temos que estar atentos. A gestão pública, ela tem que estar atenta para tudo, né? A vacina vai vir? Vai vir. Mais rápida do que as outras vacinas, mais rápida do que as outras vacinas. Mas também não dá para dizer que vai ter vacina esse ano. Eu não acredito em vacina nesse ano e nem acredito, talvez, em vacina no primeiro semestre do ano que vem. Então, nós vamos ter que conviver, não é, com os protocolos necessários, certo. Mas a cidade não pode parar, Daniela. Isso é uma coisa que não pode parar. Então, a cidade tem que funcionar com os protocolos necessários, não? Perfeito. Candidato Sebastião Melo, eu agradeço muito a presença do senhor. Ele concorre pelo MDB à Prefeitura de Porto Alegre. Agradeço a presença do senhor nessa sabatina.